Oi, pessoal, boa noite. Vamos mais um encontro aqui pela Casa Fraterna. Desde já agradeço vocês por estar aqui, já participando. Hoje nós vamos com o tema Expansão da Consciência. Deixa eu desligar aqui que tá muito claro. E vamos fazendo a nossa preparação então, né? Sejam bem-vindos, quem tá chegando, vão chegando aí, vamos nos preparando, que seja um momento muito bom, que a gente possa compartilhar. Boa noite, meninas! E pode fazer perguntas para a gente aprender junto, a gente descobrir junto, né? Essa nova forma de viver com consciência expandida. Fazendo aqui a abertura do livro, Vigiai e Orai, vamos lá. Complicam voluntariamente. São muitos que complicam voluntariamente a existência, tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a invigilância, permitem-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam os afetos, não pensa na consequência dos seus atos, não cuida da saúde, do que lhe acontece jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmo. Então essa reflexão para a gente já começar o nosso encontro, já soltando as nossas tensões do dia a dia, as preocupações, e vamos concentrando apenas nesse momento, nesse encontro com a gente mesmo. E vamos conectando também os nossos benfeitores individuais, nossos anjos de guarda, os mentores da Casa Fraterna, e que vocês, onde quer que vocês estejam, recebam a visita amorosa de todos eles. Que Jesus toque o coração meu para minhas palavras serem adequadas ao entendimento de cada um, e toque os ouvidos e o coração de vocês para ouvir aquilo que sua alma necessita nesse momento. E assim nós começamos com muita gratidão, com muito amor por todos vocês que faz companhia aqui nesse momento. Pois bem, nós vamos falar desse tema tão interessante. Confesso que é muito abrangente para o meu conhecimento, mas é algo que eu amo demais, assim, falar, pensar, buscar, porque agora é como se fosse o nosso momento exato de estar muito atencioso para essa atenção, para essa consciência, aliás, para expandir a nossa consciência. E aí eu pergunto, o que é consciência? Existem inúmeras interpretações, inúmeras mesmo. Cada um entende consciência de alguma forma. A gente vê estado consciente, seria, por exemplo, notar a si mesmo e notar o outro. Seria reconhecer algo, né? Esse seria consciência. E expandir seria alargar. Ou seja, alargar a nossa percepção do que vemos, do que sentimos, do que ouvimos, tanto de nós conosco mesmo, e com o outro. Então, nós podemos já começar pensando assim: primeiro, para que expandir a consciência?
para a gente chegar cada vez mais perto do nosso estado natural, que é o estado divino. A gente é muito além, muito mais do que essa simples limitação material. A matéria nos limita muito a nossa alma, nosso ser, nossa essência. E aí a gente precisa soltar os medos, soltar o ego, soltar soltar a matéria em si, tudo que é material, para a gente conseguir acessar um estado de consciência mais elevado, mais sutil e modificar o nosso mundo. Inclusive tem um irmão que eu não vou saber agora o nome dele, falar exato o nome dele, mas ele diz assim que não é o mundo que precisa mudar, é a nossa consciência que precisamos elevar. Às vezes a gente quer mudar as coisas, quer mudar o outro, quer mudar, fica inconformado, porque as coisas são como são, as pessoas são como são. E na verdade devemos apenas entendê-la e acolhê-la, aceitá-las como são, aquilo que nós não podemos mudar, e buscar expandir a nossa consciência sobre aquilo que nós não entendemos, não concordamos. E eu pergunto, como que a gente pode expandir a consciência? Para a gente chegar num estado de expansão da consciência elevado, a gente precisa basicamente de 3 caminhos, que é o conhecimento, o autoconhecimento e fazer o bem. E cada um desses é um processo extenso, né, que precisamos dedicar atenção, precisamos dedicar muito carinho em cada um deles. Conhecimento faz parte da gente não se acomodar, da gente buscar sempre entender mais, sair da zona de conforto, daquilo, eu já tô acostumadinho a fazer isso e aquilo. Então, sair dessa zona de conforto e buscar conhecer algo além. Criticar. A gente vem até de religiões, aliás, todas as religiões, porque todas são feitas de pessoas, ela acaba tendo a característica de nos fechar de alguma forma, porque a gente se joga com tanta confiança dentro da religião que a gente acaba ficando preguiçoso de refletir. Quando vem algumas questões sobre, tá dentro da casa espírita, né? Ou qualquer outra religião, e aí tem uma questão lá que não tá muito adequada. Só que eu tô vendo dentro da casa espírita, deve estar certo. E não pode. Eu tô falando aqui para vocês, critique, discorde do que eu tô falando. Não é uma verdade, é um ponto de vista. O meu ponto de vista foi criado a partir de outros pontos de vista. Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha e todos têm a sua. Então isso é para ser criticado, é para ser debatido, porque uma vez que você coloca o seu ponto de vista, quando você observa, reflete sobre aquilo que você vê, que você faz, você está expandindo a consciência. Quando a gente aceita tudo, acata tudo, a gente perde a oportunidade de crescer a nossa percepção. E como eu disse, muito tempo foi necessário, não sei se foi necessário, mas foi o que aconteceu, da gente ser meio ensinado a ser obediente. Você não pode, a tudo que você ouve, por exemplo, na Bíblia, né? Muito tempo a Bíblia foi mal interpretada. Ela tem grandes ensinamentos, ela tem muita orientação, muitas coisas ao seu tempo, da sua maneira. Precisa entender essa história, entender por que foi dito, a quem foi dito, por que de cada coisa. E muitas vezes a gente simplesmente aceita que a gente tem que ser obediente. A gente precisa ser obediente às leis de Deus, às obras de Deus.
e não dos homens, porque todos nós somos falhos, né? Então todos nós, quando queremos colocar verdades, colocar nossas próprias leis, desconfie de todas as palavras dos homens. Mas quando digo desconfiar, é no sentido de refletir, né? Não é criticar, não é julgar, não. Isso seria o contrário da expansão da consciência. Mas de refletir. Isso está correto? Isso é do bem? Isso é mal? O que isso vai trazer de bom para mim e para o outro? E aí entra outro aspecto, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é imprescindível nessa caminhada de expansão da consciência, porque se você não sabe quem é você, da sua capacidade, do seu potencial, como você vai, né, agir diante da vida? E muitas vezes nós somos, diria assim, meio que joguetes mesmo um do outro, da sociedade, porque nós não conhecemos a nós mesmos, não julgamos, não criticamos o nosso próprio processo e o processo do outro, no sentido de isso é mesmo que eu preciso viver, que eu preciso ouvir, que eu preciso passar, isso é meu, isso é do outro. Quando a gente vai para o autoconhecimento, vamos dizer que a essência do autoconhecimento é perceber aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Porque se a gente conhece, olha, eu sou uma pessoa que sou do bem, faço bem, e às vezes vem pensamento, vem incentivo, vem convites, e me deixa em dúvida sobre algumas questões. Se devo, se não devo fazer, se devo, se não devo ir. Mas se eu estou centrada em mim, qual que é a minha responsabilidade comigo, com o Criador, eu vou ter mais clareza para poder direcionar. E como que a gente tem essa clareza? Como que a gente pode acessar a nossa própria consciência? E aproveitando, entendendo que a consciência é o canal onde que Deus fala com a gente, né? Deus comunica com cada um de nós através da consciência. É como se fosse como diz um amigo, é o WhatsApp de Deus para falar com a gente. É pela consciência. Porque como você aceita, recebe a informação e aplica e utiliza, tendo consciência da informação, tendo consciência de si. Como que a gente acessa isso? Através dos nossos momentos meditativos, das orações. A oração é importantíssimo para a gente acessar camadas mais elevadas de consciência, porque a gente fica muito na mente, né, na mente física, muito focado aqui no que vemos, que ouvimos material. E aí quando nós entramos em estado de oração, no estado meditativo, a gente solta tudo isso e acessa camadas elevadas, mais sutis. A gente acessa estado mental, acessa estados espirituais mais elevados e a gente consegue conceber, perceber muito mais do que nós percebemos hoje. Isso se torna um pouco difícil muitas vezes, a gente acreditar em mundos invisíveis, acreditar no plano espiritual, nessa visão mais sutil da vida. Por quê? Porque a gente ainda está em 3 dimensões. A gente precisa ver, tocar o que é 3 dimensões, né? Largura, comprimento e profundidade. Então, quando eu vejo uma caneta, ela tem, eu toco nela, ela tem 3 dimensões, né? E quando a gente acessa planos de 4ª dimensão, 5ª dimensão, são mundos sutis,
que nós comunicamos, nós sentimos através do pensamento, que a gente já não precisa mais tocar para acreditar que aquilo existe. Então, quando você acessa uma consciência mais expandida, você deixa de ter a necessidade de ter que ver as coisas, de tocar nas coisas, porque a sua consciência já entende que aquilo é real e tá tudo bem. Ou seja, é um novo patamar, é uma nova percepção que está disponível para cada um de nós acessar. E é só a gente acessar. Quantos iluminados tiveram na Terra que buscaram, um do que eu tenho muita proximidade assim, no meu dia a dia é o Mikao Usui, que foi o que criou o Reiki. Ele, depois de muito tempo de vida, ele foi para o seu deserto e muito tempo buscou conectar com a fonte criadora, e é onde que ele teve contato com a energia do Reiki e ele canalizou e levou para muitas outras pessoas. Mas foi um processo de autoiluminação. Ele foi se expandindo e chegou um momento que ele queria ter acesso a uma consciência maior, ao eu superior, e tornar-se totalmente diferente a visão dele. E claro que ele já estava no estágio avançado, onde que ele já sentia, é como se a gente já está tocando essa grande expansão. E ele já estava, além de acreditar, ele já via muito perto de tudo isso. E nós estamos aqui buscando esse caminho. Como? Conhecimento, autoconhecimento e ação no bem. E cada um desse, reforçando de novo, é um processo que a gente precisa fazer muita dedicação. Conhecimento em tudo, autoconhecimento sempre e ação no bem a vida inteira. Ação no bem não é só eu ir ali num dia da ação social e fazer uma colaboração com um irmão carente que precisa de um alimento. A ação no bem é 24 horas. É no nosso pensamento, é no nosso direcionamento. A gente saber que nós somos em essência pessoas do bem. E é um trabalho, um reforço que deve ser feito diariamente. Como eu disse alguns dias aqui, quando eu faço o mal ou quando eu faço bem, o mal está comigo. Porque nós ainda estamos muito perto do primitivo. Ainda temos em nós muito arraigados os impulsos primitivos que muitas vezes dominam a gente. Muitos pensamentos que a gente não gostaria de ter, infelizmente a gente ainda tem. E a gente buscar lembrar sempre que nós somos em essência seres do bem. Nós somos em essência luz, nós somos, e pensar assim, em cada átomo, em cada célula, nossa, existe a consciência divina, existe Deus, existe a centelha criadora. Então nós somos também grandes transformadores, co-criadores, somos em essência luz. Se a gente nunca deixar isso por nada, por mais que venha, porque não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, a gente passa anos, encarnações e encarnações, para a gente transformando aos poucos. E nessa encarnação, a gente tem um grande privilégio de estarmos aqui reunidos em 2020, em uma pandemia que ela é divina para a expansão da consciência, porque ela fez a gente dar um salto quântico em pouco tempo. Então aí entra um aspecto em que como saber se eu estou com a consciência expandida, ou como saber qual o caminho da consciência, da expansão da consciência.
Uma dos medidores para a gente se observar nas nossas decisões, nas nossas percepções, é com relação a nossa tomar decisão baseado no todo. A gente está muito acostumado, todos somos um, né? Essa consciência coletiva. E isso é um aspecto do novo mundo de regeneração que está aí, que já chegou. E a expansão da consciência nesse ponto é exatamente pensar em prol do coletivo e não mais do individual. E isso está a grande diferença. Quando as nossas escolhas, e quando eu digo escolhas, são escolhas em todos os âmbitos. Eu vou comprar alguma coisa e eu preferi atender a minha necessidade e deixei o outro. Eu vou escolher uma profissão buscando apenas meus rendimentos financeiros e não vou preocupar o que aquilo vai fornecer o outro, favorecer o outro. Então, tudo que a gente viver, a gente está conscientes de que o nosso trabalho, de que nosso serviço será direcionado para o coletivo. Quando a gente estiver enquanto a gente estiver pensando o meu primeiro, nós estamos em um mundo de guerra, estamos num mundo de competição, sabe? Na guerra, quando todo mundo precisa apenas sobreviver, catar tuas coisas e cuidar apenas de sua vida, que você não dá conta de cuidar do outro. Então, muitas vezes é assim, estado de guerra. Eu preciso me salvar, eu preciso cuidar do meu. No início da pandemia, por exemplo, a gente via ainda muita gente correndo e fazendo compra para 3 meses. Por quê? Deixa eu salvar minha vida primeiro e os outros depois, se sobrar. E essas são características nossas, né? Nossas, de a gente pensar o meu primeiro. Vou melhorar todos os recursos materiais para mim, para eu me divertir, para eu realizar, para mim. E meu irmãozinho que tá lá passando necessidade, problema dele, ele não trabalhou, ele não se esforçou, ele tal. E aí a gente pensa o quê? O meu. Só que isso é uma grande ilusão, que não existe nenhum ser humano feliz num planeta em que um irmão morre de fome. A gente não tem como alguém ser plenamente feliz, num estado realmente feliz, se do nosso lado, do nosso muro, alguém sofre e não tem alguém para ouvir, não tem 1 quilo de alimento para colocar na panela para cozinhar. Não tem como. Então a gente precisa atingir um estágio de que todos por todos cuidamos uns dos outros, porque a consciência mais importante a ser expandida é a consciência do coletivo. Quando nós todos estivermos evoluindo juntos, nós estaremos realmente num mundo de regeneração ou além disso. Então, medidor é isso. Quantas atitudes? Pergunte para você. Vamos perguntar para nós mesmos. As minhas escolhas, minhas atitudes têm sido aquelas assim, deixa eu reservar minha parte primeiro, deixa eu saciar minha fome primeiro, né? Fazer aquilo que eu gosto primeiro, para depois se sobrar eu lembro do outro, se sobrar eu passo pro outro. E outras questões quando a gente sacrifica muitas vezes o pequeno. Quando eu falo pequeno, eu sacrificar a nós mesmos em prol do coletivo. Por exemplo, né? Eu vou fazer alguma coisa, fazer um negócio, fazer, não sei, qualquer coisa, e que eu sei que aquilo não vai ser bom para mim, mas pro todo vai ser bom. A gente, quantas vezes,
o que que acontece na nossa natureza, na nossa atmosfera, o que que acontece no nosso campo mental. Se a gente tivesse consciência, né, se a gente conseguisse identificar de fato o que acontece no campo mental, porque nós somos interconectados por frequências. Então eu tô aqui tranquilinha, né? Mas nós estamos rodeados por frequências vibratórias densas e que torna-se o mundo, esse mundo meu, o mundo seu, mais tenso, mais sobrecarregado, mais sofrido, não é leve. Então, quando a gente buscar junto, nós juntos, elevar essa vibração, nosso mundo vai ser muito melhor. A gente vai sentir felicidade de verdade. Quando o Evangelho fala felicidade não é deste mundo, não é que não pode ser deste mundo, lógico que pode. Mas diz no sentido assim, não são as coisas do mundo que vai te trazer felicidade. Você pode ser feliz nesse mundo. E o que acontece é que a gente deposita a nossa entrega, a nossa espera nas coisas do mundo. E aí é onde que vem a falta. A gente se torna programados pela sociedade, programado pelo coletivo, que é doentio. Como é que eu sei se eu estou certo ou errado, como se tá bom, se não tá, qual patamar que eu tô, se dentro do meu meio eu estou orientado, eu estou voltado ali para uma ideia, um pensamento que é comum. Então, como é que eu saio desse pensamento comum, coletivo? Aí onde vem o conhecimento. E o Espiritismo é exatamente essa porta de ascensão. Porque o Espiritismo é como se ele abrisse uma porta a muitos outros mundos, outras possibilidades, ao espírito, a algo muito maior, e expande a nossa consciência, alarga a nossa percepção de mundo, a percepção de nós mesmos, e onde que a gente tem muita alegria, a gente tem muita felicidade de ter conhecido o Espiritismo, porque o conhecimento traz felicidade. E usar esse conhecimento traz mais felicidade ainda. E é por isso que nós devemos buscar aqui, buscar levar esse canal aqui que a gente está utilizando. Não é só para fazer modinha de live, não é. É para a gente levar um pouquinho mais de conhecimento, levar um pouquinho mais de dúvida, de reflexão, de questionamento. Então, a ideia desse momento aqui que a gente interage é que chegue talvez em vocês, ou talvez através de vocês chegue alguém que fala, eu não sabia de uma coisinha. Não precisa ser tudo. Uma coisinha, uma frase, olha, eu não sabia disso e eu vou pensar disso diferente na próxima vez. Já atingiu a missão da Casa Fraterna, que é levar conhecimento, espiritualização, alteração de consciência. E por isso que a gente faz esses encontros, que a gente busca, a gente precisa divulgar para os nossos irmãos que ainda não atingiram. Não é se tornar espírita, não é para ninguém se tornar espírita, até porque não tem fundamento isso, mas elevar o conhecimento. E o Espiritismo nos traz uma profunda percepção sobre tudo, da gente entender todas as nossas dúvidas, entender todos os nossos questionamentos de uma forma muito profunda, muito intensa e muito verdadeira. E assim, eu vou colocar aqui também algumas dicas, algumas informações informações básicas, que a gente não adianta navegar muito profundo no assunto se a gente precisa de pequenas ações para alterar, para buscar melhor esse novo caminho.
Eu falo novo porque para muita gente é novo. Eu não sei o que é a expansão da consciência. E muito provavelmente, mesmo esse vídeo não vai trazer muita clareza. Que aqui pode ser um pontapé de levar apenas assim, o que é a expansão da consciência? Só de perguntar, eu sei que existe um caminho. E a essência da nossa vida na Terra é expandir a consciência. O que nós viemos fazer na Terra é expandir a consciência. Eu acabei de ver que a Osânia contribuindo. Desculpe se eu não vi todas as mensagens. Uma sementinha plantada em cada palestra. Aí se colocar sementinha, eu lembrei que a expansão é exatamente uma semente, né? A sementinha, você coloca uma pequena semente que ela veio de uma flor, né? E você coloca na terra e aquela sementinha ela vai enraizar para dentro da terra e depois ela sobe e vira uma grande árvore. Aquela árvore já expandiu sua consciência, o vegetal expandiu sua consciência ao seu máximo. E olha o interessante, primeiro ela cresce para dentro, ela cria raiz. As raízes vai dar força, vai dar sustentação para ela conseguir ir para fora e ter toda a sua estrutura. A mesma coisa a nossa expansão da consciência, como buscar? Vai para dentro de si. A gente escutou tanto nesses dias aí, né? De encontro consigo mesmo, de ir para dentro. O que é isso para dentro? É buscar essa raiz interior, é se fincar na terra. E por isso que nós estamos aqui na terra, para nos conhecer, porque a gente se coloca de encontro com o outro e que o outro nos mostra aquilo que nós somos. O que nós sentimos no outro é reflexo nós temos. Quando a gente olha, tá, então isso é meu, é onde que vem a consciência. Eu vou trabalhar isso, eu volto para dentro, estou construindo minha raiz. E aí quando você pega firmeza, e não quer dizer que tem que crescer tudo para baixo, para depois ir para cima, não é? Às vezes você tem uma pequena raiz e ao mesmo tempo ela vai crescendo para cima. Ou seja, se conheça e vai expandindo sua consciência e vai tendo conhecimento e vai abrindo-se para a vida. Vai tendo em contato com o todo. E nós somos todos importantes. Todos, da florzinha, do cacto, a nós, o que quer que seja que a gente faça, do menor trabalho, que considera o menor trabalho, até o mais relevante que é considerado, todos nós temos uma importância na natureza de Deus. E todos nós colaboramos para o grande todo, para o grande universo, que é o Criador, que é a obra do Criador. E eu falo muito do universo porque eu aprendi com a frase do Copérnico que o universo é Deus pensando. Então, se o universo é Deus pensando, nós estamos na mente de Deus. E nós estamos na mente de Deus, nós somos agentes de criação. Nós estamos o tempo todo criando. E onde que a gente cria o quê? A gente cria aquilo que a gente tem para criar, a ferramenta que você tem para criar, não é isso? Você vai fazer uma comida, você abre a geladeira e você faz a comida de acordo com o que você tem na geladeira. Aí você vai fazer, vai co-criar pensamentos, vai criar uma realidade para você, para sua família, para quem seja. Você vai criar a partir daquilo que tem na sua geladeira, aquilo que está em você. Então, se a gente tem bons pensamentos, se a gente tem onde que vem através do conhecimento, do autoconhecimento, criando a raizinha para dentro, a gente vai também colocar para fora, né, criar o caule da arvorezinha de muito amor,
de luz, de pensamentos positivos, e a gente vai alterar a nossa atmosfera. Uma vez, só compartilhando rapidinho aqui um exemplo, como nós ainda estamos equivocados, dormindo. Quando teve uma vez que eu estava em São Paulo, não lembro, uns 3, 4 anos, não sei, mas foi na Copa do Mundo, e eu estava no centro de São Paulo, na Zona Sul, num lugar que a gente levaria, eu já levei 4 horas naquele percurso para chegar no objetivo final. E nesse dia foi menos de meia hora que eu cheguei, não tinha uma pessoa na rua. Não tinha. Eu tava de ônibus, o ônibus passava assim, ó, livre. Não tinha ninguém para parar, para pegar ninguém. Dentro do ônibus, acho que se tinha era 2 pessoas. Num ônibus que você andava assim, amarrotado, que você não precisava nem segurar, porque você já estava seguro de gente ao redor de você. E todas as pessoas do Brasil inteiro. E eu fiquei observando as pessoas tudo assistindo um jogo de futebol. Aí se a gente parar e perguntar assim, o que aquele futebol naquele dia influenciou para nossa realidade aqui hoje? Não sei, talvez aquela energia lá de motivação, com certeza deve ter algo importante. Mas imagine se o Brasil inteiro parasse naquela energia para co-criar uma nova realidade para o nosso meio. Pensa que interessante, todo o Brasil em estado meditativo, criando pensamentos positivos, fluidos, concentrado no bem do próximo, no amor ao próximo. Quanta expansão vai ficar capaz de virar pura luz e a gente sublimar. De tão lindo que seria. Mas aí olha como a gente ainda é equivocado. A gente fica em frente a uma tela de televisão, assistindo a bolinha correr e os meninos chutarem. E ele fala, o que isso colabora para o crescimento nosso? O que colabora para o outro? É um momento de lazer. Legal, não é isso a questão, né? Mas nesse sentido, o quanto nós nos unimos para um bem comum, para um bem coletivo. A gente é capaz de parar o país para ver um jogo de futebol, mas a gente não é capaz de parar um país pelo Pantanal. A gente não é capaz de parar o país pela pobreza, pelo caos que existe, por uma pandemia, porque cada um está pensando apenas em si, apenas em salvar a sua geladeira, né? Tem comentários aqui. Nem mesmo no esporte temos o gostar equilibrado. Né? No esporte em si já é muitas vezes uma separação. E aí é um ótimo exemplo da gente pensar naquilo que separa. Aquilo que separa, devemos questionar. Eu faço parte da casa espírita e a casa espírita separa. Se for de tal situação, não atende. Se for, sabe assim, aqui tá tudo bem. O outro que não faz parte disso aqui não é nosso. Isso não é legal. Isso não faz parte dessa expansão de consciência. Não faz parte do plano divino. Porque todos nós que habitamos a Terra fazemos parte da consciência de Deus. Então, quando a gente separa alguém, quando a gente exclui alguém, seja qual for o motivo, a gente não está agindo com a prudência divina, pensando no outro, pensando no todo, pensando com a mente de Deus. A gente está pensando com o nosso querer, a nossa mente. E sim, passar algumas dicas de como a gente faz para ir alterando essa consciência. Procure conversar com você mesmo. Procure ter um tempo
reservado no seu dia, que seja até para começar a semana, ou um dia na semana, mas tem um tempo só para você. Aquele tempo que você vai só refletir sobre seus pontos, sua vida. Se for todo dia, melhor ainda. Mas tenha esse tempo, porque a gente tem tanto tempo. A gente tem 24 horas por dia. Tirando a hora do sono, do trabalho, sobra algumas horas. E mesmo no trabalho, a gente pode no trabalho estar lembrando de respirar e lembrando que a gente tem vida e que a gente está ali. Tomar consciência, sabe? Quando você faz no automático, vivendo, tome consciência, lembre, toque em você. Eu estou aqui sentado, estou aqui falando. Enfim, tome consciência do que você está fazendo, do que você está pensando. Observe e reflita sobre tudo que vê, o que sente. Pare para pensar e refletir sobre, eu pensei tal coisa, o que quer dizer aquilo? Aí vi tal situação. Muitas vezes a gente fala assim, não quero nem pensar, mas já pensou. E pensou o quê? Porque pensou. Vamos pensando e tomando responsabilidade sobre aquilo que a gente já pensou, aquilo que a gente fez. Fez, está feito. Pensou, está pensado. Já foi, então precisamos cuidar do nosso pensar e do nosso agir. Não prenda ao passado e nem ao futuro. É uma forma da gente também ter consciência de si, consciência da vida. Quando você desprende do passado e do futuro, ou seja, você conecta só com o agora. E quando você conecta com o agora, é o único momento que de fato existe. Não existe mais o passado. O passado eu visito e volto. O futuro eu imagino e volto. E volto não, porque no meu estado presente é que eu acesso a essas percepções. Mas a gente lembrar que a gente não é o passado e nem é o futuro. A gente é o que é aqui no presente. A gente só vive o agora, só vive o hoje. A gente tem a ilusão de viver o futuro ou de viver o passado, mas não existe esse tempo. O único tempo que existe é agora. É esse segundo que a gente está aqui. Olha que divino isso, né? Controle seu ego. O que é o ego? É o estado defensor, o defensivo nosso. O ego é muito bom, que ele equilibra, é aquele que faz com que a gente consiga viver na Terra, nesse plano, de certa forma, de guerra, né? Então ele faz a gente ser vivo nesse plano. É uma ferramenta, mas essa ferramenta precisa ser utilizada por nós e não a ferramenta nos utilizar. Que é aí que está o autoconhecimento. Se eu sei que eu tenho uma reação de raiva, de vaidade, de algo, que aquilo ali não é minha essência, eu não posso deixar aquilo me dominar. Eu deixo ele ali, reconheço que ele é meu, mas eu lembro que eu domino ele. E a maioria de nós é dominado pelo nosso ego. Todos nós, eu talvez diria, que nós somos dominados pelo ego. Alguns mais vezes e outros menos vezes. Né? Nossas decisões, muitas são baseadas no ego. E nosso estado presente, não existe ego. Quando você está na inteira percepção do presente, entregue ao momento, não existe ego, não existe passado e não existe futuro. Outra dica: quebre paradigma, mude, saia da rotina, saia do óbvio, saia da zona de conforto, daquilo que você está
acostumado a fazer o tempo todo, a obedecer um sistema, a obedecer a uma ideologia, questione. É isso mesmo? Eu escolhi realmente estar aqui? Ou eu fui levado porque eu não tinha minha própria decisão e eu segui a decisão do outro, que é uma decisão de seguir a decisão do outro, né? Então questione e tenha a escolha sua e tenha a vida, as coisas que você quer por tua escolha. Eu escolho estar aqui ou eu não escolho estar aqui. Que muitas vezes você escuta assim, as pessoas falando assim, ah, você pode porque você não tem filho, porque isso e aquilo, porque aquilo. Mas se a gente pensar em quantos que têm filho, tem muitas situações que faz escolhas de fazer alterações. E às vezes não é nem nesse aspecto também não. Às vezes tá tudo ali, como tem uma imagem com um cavalo, com uma corda, né, na cadeira, mas a corda só tá assim, só tá jogada em cima da cadeira. Ele pensa que tá amarrado e ele não sai de onde ele tá. Mas ele não tá amarrado em nada. Ele pensa que tá. E a maioria de nós pensamos que estamos amarrados a alguma coisa. Ou nos deixamos realmente estar amarrado de alguma forma, no sentido literal, mas porque nós permitimos. Então o outro, por ego, por posse, por medo, acaba nos dominando. E não é essa a nossa essência, mas também no momento, todo momento que a gente elevar nosso pensamento, e Thay fala muito nisso, né, Thay? Que toda oração é escutada por Deus. Então, quando a gente elevar nosso pensamento, buscar Deus, eu quero mudar essa realidade verdadeiramente, eu quero mudar essa realidade. Tem um mundo pronto para nos auxiliar. Não é que vai ser facinho, não. Até porque disso depende a decisão. Ah, você só vai mudar se for fácil? Mas não é bem assim. E quanto mais fácil é quando a sua decisão de entrega, de mudança é maior. Porque se torna fácil fazer essa alteração. Agora, quando a gente põe condições, aí a gente sofre. Aí vem o sofrimento. O sofrimento só existe quando a gente não aceita de fato o que é para ser aceitado, o que é para ser vivido. E a gente quer impor até contra as leis de Deus. E a gente quer que seja maiores que as leis de Deus. E aí fica difícil, né? Viva e sinta o amor. Sabe, no estado de presença, nesse agora, nesse momento, quando a gente está no pleno estado de presença, a gente vive o pleno amor. Porque você vê em tudo a grandiosidade da obra de Deus. E aí onde que tem a expansão do nosso amor, do nosso respeito pela criatura. Pare um dia e olhe, ou onde você estiver, se tiver alguém na sua família, senta do lado da pessoa, observe, escute só com seu coração. Sinta a pessoa como ela está ali, vivencie só aquela presença, aquele momento. Olhe para a natureza quando estiver perto da natureza, que é uma outra sugestão de buscar essa expansão, é conectar com a natureza. A natureza é vida, ela traz vida. Ah, mas eu não enxergo. Daí vem a questão. A gente precisa expandir mais ainda a consciência para a gente entender que não é porque eu não vejo que não existe. E é onde que precisamos sentir. E quando a gente para sentir a natureza, conectar com a natureza, a explicação já vem, já pluga em nós. A gente não precisa da resposta dita em palavras, porque ela é dita direto na nossa alma. E ela já é o contentamento puro do que de fato a gente precisa entender. E, por último, não menos importante, talvez até
Na verdade não é nenhum mais importante não, mas em homenagem a Sol, o último é meditação, né? A dica da gente buscar essa expansão de consciência, medite. O que é meditar? É encontrar consigo mesmo, é encontrar com o eu superior, com esse eu superior é a nossa divindade, a nossa essência, seja como for, com Deus. Isso depende muito de cada um, de cada crença, de cada forma de percepção. Mas a meditação é uma excelente forma de soltar pensamentos, liberar pensamentos aleatórios, desconectar do ego, a desconectar do passado e do futuro e conectar apenas com o presente. E por que é tão difícil? Porque a gente está conectado, a gente identifica com o ego, identifica com essa ansiedade de estar em outro tempo, tendo alguma coisa, vivendo outra situação, porque lá parece melhor, lá parece que vai ser diferente, ou então, se a gente conectar com a gente com o agora, parece que a gente vai entrar num vazio, num nada. E muito pelo contrário, a gente acessa o todo, a gente expande as nossas percepções. E aquilo que parecia ser bom pode e é muito mais maravilhoso. E é isso. Eu vou parando por aqui. Quem quiser falar... Ui? Eu tava cancelando o vídeo sem querer. Quem quiser dizer mais alguma coisa, acho que ainda tem um minutinho. Entenderam? Tá tranquilo aí? Ficou algum fio desconectado? Porque é muito amplo tudo isso. E minha cabeça também viaja em muitas coisas. Mas que seja apenas um portal de possibilidade de acessar mais informações. Como eu disse, não tome o que eu digo como verdade, mas com a possibilidade de uma nova percepção. E aí, em cima disso, questione, busque, acesse conhecimento. Que bom que nós temos tanto conhecimento por curso, por vídeo, por todas as formas. E nós temos também na Casa Fraterna a escola de autoconhecimento. Para quem não conhece, nós temos a escola voltada para o nosso encontro, para a nossa reforma íntima, tá? E estão abertos. Olha aí, Thaís, puxando meu saco. É porque ela é minha vizinha, gente. Aí a gente troca aqui uns quilos de arroz. Agradeço demais vocês, com muito amor, muito amor. Eu vou pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos trabalhadores da Casa Fraterna, que chegue a cada um de vocês, a cada lar, a cada energia e transforme ainda mais. Conecte com essa energia, sinta essa energia e permita-se sentir. Tenha esse momento consigo mesmo, tá? E um forte abraço, agradeço também a espiritualidade que esteve conosco. E vamos adiante até a próxima terça, que vamos falar de propósito de vida, que tem a ver com esse tema de hoje. Certo, meu povo lindo? Beijo para todo mundo. Até mais!